O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheira! Seja muito bem-vinda! Nesta semana, nós discutimos sobre lutas, resistência e alternativa para as mulheres. E hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. O que seria esse feminismo digital? Então, não existe uma definição formal do que seria esse termo, tá? Então, está muito aberto ali a interpretações, mas a gente pode meio que dizer que o feminismo digital é uma vertente do feminismo que utiliza a internet ou esse meio digital, especialmente ali as redes sociais, para promover debates, conscientização e mobilização em prol dos direitos das mulheres. Então, ele surge como uma resposta à desigualdade de gênero, o que ajuda também a potencializar vozes que muitas vezes são silenciadas ali nos espaços físicos. Então, por que o feminismo digital ele acaba sendo tão importante nos dias atuais? Isso porque as redes sociais, elas ajudam muito ali o feminismo na disseminação de reflexões, propor e ampliar discussões, essa parte do compartilhamento de conhecimento, proporcionar um maior diálogo entre diferentes realidades. Então, a gente comentou muito da intersecção ali na introdução do vídeo, dessa intersecção do que é ser mulher, né? A gente sabe que existem diversas e diferentes realidades ali entre cada uma das mulheres. Então, com as redes sociais, a gente consegue trazer mais união, a gente consegue se unir e trazer mais essas reflexões e essas pautas. Então, as redes sociais acaba dando visibilidade para essas lutas das mulheres. Mas ainda assim, existem formas, né, de que cada um pode apoiar, ajudar e participar ali do feminismo digital. E aqui eu vou passar algumas ações bem bacanas para vocês, e são ações, gente, que eu digo para vocês, não vão demandar muito esforço, tá? O primeiro aqui é vocês compartilharem e amplificarem as vozes femininas aí nas redes sociais de vocês. Então, incentivar ali uma mulher, uma comunidade, ou até mesmo um grupo, um fórum que está compartilhando determinado conteúdo, participar de campanhas e movimentos online, ficar sempre atento ali com as discussões que estão sendo feitas, não deixar de denunciar comportamentos abusivos e discursos de ódio, que a gente sabe sim que acontece ainda nas redes sociais, que acontece muito ali na internet. Então é importante a gente estar ali apoiando, né, e denunciando assim que possível. Um outro ponto ali é nós mesmos levarmos essa reflexão pessoal. Então, reforçar o impacto, né, de pequenas ações ali no dia a dia. Então, não deixar de trazer discussões e pautas femininas dentro do trabalho de onde vocês estão, apoiar ali movimentos femininos dentro da empresa da onde vocês trabalham, tá? Então, a gente sabe que ao compartilhar uma história ou uma hashtag, você acaba fazendo parte de algo muito maior. E o racismo, ele se fundamentou de uma forma global, se organizou de uma forma global, mas ele também se manifestou de formas particulares
em determinados países, determinados lugares. O Brasil tem uma particularidade das questões das relações raciais, que foi, né, historicamente já estudada pelos pensadores ali no começo do século XX até o fim do século XX, que disseram para a gente que o Brasil tem um racismo velado em termos ideológicos, mas não em termos de desigualdade e disparidade. A gente sabe que é muito visível os espaços de poder que estão embranquecidos e também os espaços de exclusão que estão a maioria das pessoas negras. E nesse formato, né, desse formato de racismo velado, que foi fundamentado a partir da democracia, do mito da democracia racial, teve uma tendência de se pensar a pobreza também como uma forma de condição por falta de merecimento dos indivíduos. Só que a gente vê que os dados também já mostram que a maioria das pessoas que estão em situação de pobreza, de empobrecimento, são as pessoas negras, justo porque a gente teve um processo de escravidão que durou mais de 4 séculos, né, quase 4 séculos, e a gente teve uma abolição da escravidão que não teve nenhum tipo de compromisso de reparação histórica com o povo negro. O que a gente viu em 1888 foi que foi construída uma república virada de costas para o povo negro. Muito pelo contrário, uma república que queria eliminar o povo negro a partir da eugenização, que foi consolidada importando mão de obra branca de países europeus. A população negra, então, se vê diante de uma situação em que não havia mais escravidão, mas que também não havia nenhum tipo de condição para que essa população pudesse se integrar no mercado de trabalho que estava nascendo, o mercado de trabalho assalariado. Então, a gente tem vários estudos que comprovam que as fábricas que iam se abrindo, né, no final do século XIX, início do século XX, tinha, de certa forma, um peneiramento racial, ou seja, eram mais selecionados operários brancos que vinham da Europa, porque tinham-se difundido a ideia de que o negro não tinha capacidade de trabalho fabril, porque não tinha intelecto desenvolvido o suficiente para isso. Então é importante que no SUAS a gente possa discutir essa questão do racismo, porque no Brasil a nossa formação social está extremamente imbricada nas relações de hierarquia racial. Então, hoje o empobrecimento no Brasil, ele tem raça, ele tem gênero. São as mulheres negras, a maioria que chefiam suas residências com menos de R$600 per capita, muitas vezes bem menos que isso. São mulheres que realmente precisam acessar a política de assistência social para construir realmente forma digna de viver. E a gente precisa, né, e nós, enquanto mulheres, defender essa política justamente porque a gente sabe que o empobrecimento ele atinge a maioria das vezes as mulheres, que são as primeiras a serem descartáveis no momento de crise política e crise econômica, e também as que têm mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho, haja vista a competitividade e haja vista a questão do preconceito da classe empresarial em relação às mulheres que têm filhos pequenos e outras demandas que embarram, de certa forma, a sua inserção plena no mercado de trabalho. E mais de 60% das mulheres da população andam de transporte público. Por isso, quando falamos de aumento da tarifa, não é só uma questão financeira, e sim o que afeta todo um sistema profundo do nosso país, que é o sistema que ele é movido, sustentado também e gerido pelas mulheres. Em Salvador também nós passamos por situações muito adversas, porque são mulheres, na sua maioria mulheres negras, que vivem também em bairros populares, e que passa por situações e por perrengues como esse. Por isso, quando falamos de aumento da tarifa, não é só a gente estar aqui dizendo que vai trazer a situação do país, que passa, mas cada um precisa cuidar do seu local, de onde nós estamos. E por isso, eu trago essa realidade que é movida, que é sustentada também pelas mulheres, e nós não podemos estar de fora de debates como esse. Apesar de muitos acharem
que o único fator do entrave é a movimentação feminina, mas existe o assédio, existem diversos outros motivos que nos diferenciam. As mulheres buscam as crianças em creches, nas escolas, circulam mais a pé, usam mais o transporte coletivo e andam menos de motocicleta. Tem menos dinheiro disponível para o uso em sua locomoção. Em Salvador, ainda temos o agravante da nossa topografia acidentada. Isso também faz com que a microacessibilidade seja ainda mais fadigante. Quando se planeja sobre mobilidade feminina, o enfoque tem que ser bem restrito. A esfera também do assédio sexual, diga-se de passagem, é a forma bastante incipiente que a gente encontra, né? Os assédios ocorrem em sua grande dimensão, sua grande maioria. A gente tem que deixar isso bem exposto para não se tornar uma naturalização. Precisamos de soluções, de cessar também estes abusos, as violências que impõem o cotidiano das mulheres. E aí a gente pode iniciar fazendo uma reflexão do que significa esse direito à cidade. É uma cidade que seja justa, é uma cidade que seja ambientalmente sustentável. Ele pega todos esses direitos fundamentais e forma essa relação de dignidade, de acesso e direito universal. E para a gente falar um pouco, é importante a gente dizer que esse acesso à moradia é um direito universal desde a Constituição, desde a Declaração dos Direitos Humanos, né, de 1988. Ele foi promulgado e foi fomentado como um direito universal. No Brasil, a gente tem essa relação de debate sobre o direito e sobre o acesso à moradia há muitos anos. A gente sabe que o déficit habitacional é algo histórico no Brasil. A gente sabe que desde que a colonização ocupa o território brasileiro, ele extrai dos donos dessa terra, portanto, os povos indígenas, as comunidades tradicionais dessa terra, esse acesso à moradia, e faz isso também quando promove o processo da escravidão, em que, para se produzir, você tem que ter terra. E para as mulheres, essa ausência de direito, ela é ainda mais grave, né? A gente sabe que dentro desses arranjos familiares, né, a maioria das famílias também ainda são chefiadas por mulheres, então essa relação de déficit habitacional é uma complexidade ainda maior quando a gente fala do direito à cidade. Os dados da Fundação João Pinheiro, né, com base no ano de 2022, revelam que as mulheres representam 62% de pessoas afetadas pelo déficit habitacional. Então, esse número ele se torna ainda maior quando a gente fala dessa desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero, ela permeia e ela transversaliza todo o acesso, a ausência de acesso à cidade, todas as políticas públicas, né? Nós vivemos num país em que ele é o 5º país que mais mata no mundo. Ele é um país em que ainda viola o direito de gênero das mulheres, e isso se torna mais grave e mais potencial quando a gente olha para algumas questões, como, por exemplo, a moradia. E dentro dessa perspectiva, a desigualdade de gênero no acesso à moradia, ele também é um aspecto histórico, também é um aspecto que é muito potencial. Os movimentos sociais que lutam pela moradia, a gente aqui pode citar inúmeros, né? O Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o CNP, né? Entre outros, sempre também tiveram um papel fundamental das mulheres, que vem trazer essa relação de sensibilidade e reconhecimento
de que na hora de pensar a moradia é necessário pensar na questão de gênero, né? É necessário protagonizar, é necessário viabilizar a participação ativa das mulheres. No meio dessa discussão de política pública, a gente tem também, que foi resgatado agora no governo democrático, os conselhos, né? E um dos conselhos mais fortes e mais fundamentais é o conselho da cidade. Portanto, ele é fundamental que ele seja um conselho paritário, que ele seja um conselho que a sociedade civil, que tenha assento, ela tenha uma escuta ativa e ela tenha um papel ali de intervenção, de incidência política nas políticas públicas, né? A gente tem um debate em torno das conferências municipais, nas suas relações de ente federativo, municipais, estaduais e federal, em que esses espaços de conferência sejam capazes de ser sensíveis também a esse debate de gênero, esse debate da relação de cuidado, esse debate da relação de respeito e desconstrução da desigualdade de gênero que é histórica no país. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. A gente espera!